Padre Sebastião me violentou por 3 anos seguidos e, quando engravidei aos 14, me jogou num hospício dizendo que eu tinha visões diabólicas. O monstro de batina que toda a Virgem da Lapa venerava como santo me estuprou desde os 12 anos na sacristia da igreja. Me ameaçava com o inferno se eu contasse para alguém, e quando minha barriga começou a crescer, convenceu minha própria família que eu estava possuída pelo demônio. Levei 43 anos juntando prova contra aquele demônio de batina até conseguir destruir ele completamente. 43 anos planejando, investigando, procurando outras meninas que ele tinha machucado, guardando cada papel, cada carta, cada testemunho, até o dia que consegui botar aquele desgraçado na primeira página do jornal e ver ele se matar de vergonha na cadeia. Meu nome é Edilene Soares Batista. Tenho 82 anos e tô aqui sentada na varanda da minha casinha em Teófilo Otoni, com uma xícara de chá de erva cidreira quentinho na mão, esses cabelos brancos que hoje carrego trançados soltos e essas mãos calejadas de tanto costurar roupa para fora durante 40 anos da minha vida. Me diz aí nos comentários seu nome e de onde você está me escutando. Quero saber se tem gente de Virgem da Lapa que conheceu esse padre maldito, porque se conheceu, sabe que não estou inventando nada do que vou contar aqui. Virgem da Lapa, nos anos 50, era uma cidadezinha perdida no Vale do Jequitinhonha, com uns 800 habitantes, lugar onde a seca castigava mais que chicote em lombo de burro, e a pobreza era tanta que a gente dividia ovo de galinha em 4 partes para todo mundo comer um pedacinho. Era um lugar esquecido por Deus e pelos homens, onde quase ninguém sabia ler nem escrever, e a única coisa que sobrava pra gente era a fé na igreja e no padre que comandava tudo por ali. Não tinha médico, não tinha escola direito, não tinha delegado que prestasse, não tinha nada. O que tinha era o padre Sebastião Ribeiro, um homem de uns 45 anos que chegou na cidade quando eu era pequena e que todo mundo tratava como se fosse o próprio Jesus Cristo descido dos céus para salvar aquele povo sofrido. Ele era alto, forte, tinha uma voz grossa que ecoava pela igreja inteira e um jeito de falar que hipnotizava qualquer um. Todo mundo em Virgem da Lapa dependia dele para tudo. Era ele que batizava, casava, enterrava, benzia, curava, aconselhava e decidia quem estava certo e quem estava errado em qualquer briga. As mulheres beijavam a mão dele como se fosse bênção divina. Os homens tiravam o chapéu de longe quando ele passava na rua e as crianças corriam para beijar o hábito dele toda vez que saía da igreja. Minha família morava numa casinha de adobe na Rua do Rosário, bem pertinho da igreja matriz. Casa pequena com 3 cômodos apenas, chão de terra batida que minha mãe varria 2 vezes por dia e telhado de telha velha que pingava quando chovia forte. Meu pai era o Antônio Soares, um tropeiro que viajava com burro carregado de farinha e rapadura pelas estradas do vale, homem trabalhador que chegava em casa cansado demais para falar muito. Minha mãe se chamava Josefina Batista e era benzedeira da região, mulher que sabia fazer chá para tudo quanto era doença, que puxava criança na barriga de mulher grávida e que tinha fama de curar mal-olhado e quebranto só com reza e galho de arruda. A casa dela vivia cheia de gente pedindo ajuda, principalmente mulher com filho doente ou barriga emprenada que não queria nascer. Éramos 6 filhos ao todo, eu a mais velha das meninas, com 2 irmãos mais velhos que trabalhavam com meu pai nas viagens e 3 irmãos mais novos que eu ajudava a criar desde pequena. Eu era a responsável por dar banho nos pequenos, por fazer eles dormir cantando cantiga de ninar e por levar eles na igreja todo domingo de manhã, bem cedinho para a missa das 7. Desde muito novinha, eu era a mais religiosa da família toda. Rezava o terço todo dia de noite. Sabia de cor todas as orações que minha mãe me ensinava e sonhava em um dia virar freira para servir a Deus pelo resto da vida. Quando fiz a primeira comunhão aos 10 anos, foi o dia mais feliz da minha infância, toda de vestidinho branco que minha mãe costurou com retalho que conseguiu na cidade. Padre Sebastião sempre me tratou diferente das outras crianças desde pequena.
Ele dizia que eu tinha luz nos olhos, que Deus tinha planos especiais para mim e que eu era uma menina abençoada que ia fazer grandes coisas pela igreja. As palavras dele eram ditas sempre com aquele sorriso doce que fazia todas as mulheres da cidade suspirarem, olhando direto nos meus olhos como se conseguisse enxergar minha alma. Edilene, minha filha, ele falava com aquela voz grossa que ecoava pela igreja. Você tem algo que as outras crianças não têm. É uma luz especial que Deus acendeu dentro de você. Toda vez que me via na rua, não importava se ele estava com pressa ou conversando com outras pessoas importantes, ele parava tudo para conversar comigo. Perguntava como eu estava passando, se tinha dormido bem, se minha mãe estava cuidando direito da minha alimentação. Queria saber se eu estava rezando o terço todo dia como ele tinha me ensinado, se estava lendo as orações que ele tinha me dado escritas numa folha de papel fino e se meus pais estavam me dando a educação religiosa que uma menina especial como eu merecia ter. Ele tocava minha cabeça com aquelas mãos grandes e quentes, alisava meu cabelo devagar enquanto falava e às vezes segurava meu rosto entre as mãos dele como se estivesse admirando uma obra de arte preciosa. Que olhos lindos você tem, Edilene, ele dizia sempre. São olhos que vêm além do mundo terreno, olhos que conseguem enxergar as coisas divinas que os adultos já esqueceram como ver. Minha família ficava orgulhosa demais com a atenção especial que o padre me dava, orgulho que se espalhava pela casa inteira como perfume de flor. Minha mãe não conseguia esconder a satisfação quando contava para as vizinhas sobre as conversas dele comigo, sobre como ele elogiava minha inteligência e minha devoção. Vocês não sabem a sorte que eu tenho, ela falava toda empolgada. O padre diz que minha Edilene é diferente de todas as outras crianças que ele já conheceu. Ela repetia cada palavra que ele falava sobre mim como se fosse uma profecia sagrada. Ele disse que a Edilene é a preferida dele entre todas as crianças da cidade, que ela tem uma vocação religiosa especial que Deus plantou no coração dela desde pequenina. Minha mãe chegava a chorar de emoção quando contava como ele tinha dito que talvez um dia eu pudesse até estudar para ser freira num convento da capital, longe da pobreza e da vida sofrida que todas as mulheres da nossa região estavam destinadas a viver. As vizinhas escutavam tudo com inveja mal disfarçada, porque ter uma filha escolhida pelo padre era o maior status que uma família pobre podia ter naqueles tempos. Elas perguntavam se era verdade mesmo que ele tinha me dado presentes especiais, se era verdade que ele me chamava para ajudar na igreja, se era verdade que ele falava que eu podia ter um futuro diferente das outras meninas da cidade. Meu pai, que era homem de poucas palavras e muitos calos nas mãos, transformava completamente quando o assunto era a atenção que o padre me dava. Ele, que normalmente só falava sobre o tempo, sobre a viagem que ia fazer, sobre o preço da farinha no mercado, abria um sorriso largo e orgulhoso toda vez que o padre falava bem de mim na frente de outras pessoas. Era como se toda a dureza da vida dele fosse compensada por ter uma filha especial, abençoada por Deus através do homem mais importante da região. Quando chegavam visitantes em casa ou quando encontrávamos conhecidos na feira, meu pai sempre arranjava um jeito de mencionar que o padre tinha uma consideração especial por mim. A Edilene é muito chegada ao padre, ele falava, com aquele jeito simples, mas cheio de satisfação. Ele diz que ela tem futuro, que Deus tem planos grandes para ela. E quando alguém perguntava mais detalhes, ele chamava minha mãe para contar melhor, porque ele não tinha jeito com palavras, mas queria que todo mundo soubesse da sorte que ele tinha. A igreja era o centro absoluto de tudo na nossa vida, o lugar onde tudo acontecia, onde todas as decisões importantes eram tomadas, onde todos os momentos significativos da nossa existência eram celebrados ou chorados. Não era só um prédio onde a gente ia aos domingos, era o coração pulsante da comunidade inteira, o lugar que dava sentido e direção para a vida de todo mundo em Virgem da Lapa. A gente ia na missa todo domingo de manhã cedinho, quando o sol ainda estava nascendo e o ar ainda estava fresco. Minha mãe acordava a família toda às 5h30,
preparava um café ralo com rapadura, vestia a gente com as melhores roupas que tínhamos e caminhávamos juntos pelas ruas de terra até a igreja, sempre chegando entre os primeiros para conseguir lugar nos bancos da frente. Mas não era só domingo, não. Toda terça e quinta-feira tinha novena, aquelas orações longas que duravam mais de 1 hora, com cânticos que toda a comunidade sabia de cor e ladainhas que se repetiam até parecer que estavam hipnotizando a gente. E todo dia, sem exceção, às 7 horas da noite, tinha o terço comunitário, onde as famílias se reuniam para rezar os mistérios e pedir proteção para mais um dia que passava. Durante o ano inteiro, nossa vida era marcada pelas festas religiosas que aconteciam uma atrás da outra. Tinha a festa do Divino Espírito Santo em maio, com procissão que saía da igreja e dava volta na cidade inteira, carregando bandeiras coloridas e cantando hinos que faziam até os homens mais duros chorar de emoção. Tinha a festa de São João em junho, com fogueira gigante no adro da igreja e quadrilha que durava a noite toda. Tinha a festa de Nossa Senhora do Rosário em outubro, que era a mais importante do ano, quando vinham pessoas de outras cidades só para participar da celebração. E tinha o Natal, que começava a ser preparado desde novembro com ensaios do presépio vivo, onde as crianças mais bonitas e mais comportadas eram escolhidas para representar os anjos e os pastores. Em todas essas festas, eu sempre tinha um papel especial. Sempre era escolhida para alguma coisa importante, sempre ficava perto do altar, sempre recebia elogios especiais do padre na frente de todo mundo. Era como se eu fosse uma pequena estrela na constelação religiosa da cidade, brilhando com uma luz que o próprio padre tinha acendido em mim. Eu ajudava a limpar a igreja toda semana, uma tarefa que as outras crianças achavam chata, mas que eu adorava fazer. Passava pano nos bancos de madeira até eles ficarem brilhando, varria o chão de tijolo vermelho até não sobrar nem um grãozinho de areia, limpava os vidros das janelas até ficarem transparentes como água limpa, ilustrava os castiçais de bronze até eles refletirem a luz das velas como espelhos dourados. Arrumar as flores do altar era outra tarefa que só eu fazia, porque o padre dizia que eu tinha mãos delicadas e olho artístico para deixar tudo bonito. Eu ia no mato buscar flores silvestres, sempre vivas amarelas, margaridas brancas, violetas roxas, rosas bravas que cresciam perto do córrego, e passava horas arrumando elas nos vasos de cerâmica, criando arranjos que faziam o altar parecer um pedacinho do paraíso na terra. Preparar as coisas para a comunhão era uma responsabilidade ainda maior, porque mexia com os objetos mais sagrados da igreja. Eu lavava e secava os cálices de ouro com um paninho macio, arrumava as hóstias nos pratinhos de prata, acendia as velas do altar na ordem certinha que o padre tinha me ensinado e colocava os livros de missa abertos na página exata onde iam começar as orações. Cada tarefa que eu fazia na igreja me enchia de uma alegria profunda, como se cada movimento das minhas mãos fosse uma oração silenciosa, oferecida diretamente a Deus. Eu me sentia útil, importante, escolhida para contribuir com a casa do Senhor de uma forma que nenhuma outra criança da cidade tinha a oportunidade de fazer. Padre Sebastião começou a me chamar para ajudar ele na sacristia quando eu tinha uns 8 anos, numa tarde de quarta-feira depois da novena, quando a igreja já estava vazia e só restavam ele e eu arrumando as coisas do altar. Edilene, ele disse com aquela voz carinhosa, você gostaria de me ajudar com umas tarefas especiais aqui na sacristia? São coisas delicadas que só uma menina cuidadosa como você pode fazer. Ele falava sempre que eu era diferente das outras crianças, que tinha uma delicadeza natural para lidar com as coisas sagradas, que entendia a importância e a solenidade dos objetos religiosos de uma forma que impressionava até ele, que já tinha visto tanta criança ao longo dos anos de sacerdócio. Você tem jeito especial para essas coisas? Ele repetia sempre. Tem mãos que foram abençoadas por Deus para cuidar do que é santo. Ele prometeu me ensinar a ler melhor nos livros de reza, que tinham palavras complicadas e frases em latim que eu não entendia.
Mostrou para mim missais grossos com páginas finas como papel de seda, escritos numa letra miúda que ele ia me ensinar a decifrar. Essas orações são especiais, ele explicava. São segredos sagrados que só as pessoas escolhidas por Deus podem aprender a compreender. Minha família recebeu o convite como se fosse uma bênção divina caída dos céus. Nunca tinham visto o padre escolher uma criança para ser ajudante pessoal dele daquele jeito, para ter acesso aos lugares mais sagrados da igreja, para aprender coisas que nem os adultos sabiam. Que honra grande para nossa família, minha mãe falava quase sem acreditar. Nossa filha vai aprender coisas que nem eu nem seu pai sabemos. Na sacristia, que era um cômodo pequeno e cheiroso a incenso atrás do altar principal, eu tinha acesso a um mundo completamente diferente do que conhecia. Era lá que ficavam guardadas todas as vestes sagradas do padre. Casulas bordadas a ouro para missas especiais, sobrepelizes brancas como neve para batizados, estolas coloridas para cada tempo litúrgico, batinas pretas que cheiravam a lavanda e naftalina. Eu arrumava essas vestes com um cuidado reverente, dobrando cada peça do jeito exato que ele me ensinou, colocando papel de seda entre as dobras para não amarrotar o tecido delicado, pendurando tudo em cabides especiais que deixavam as roupas sempre lisas e prontas para usar. Era um trabalho minucioso que exigia paciência e atenção, qualidades que ele dizia que eu tinha de sobra. Limpar os cálices de ouro era outra tarefa que só eu podia fazer, porque requeria mãos pequenas e delicadas para alcançar todos os cantos dos objetos preciosos. Eu usava panos especiais que ele guardava numa gaveta trancada, passava cada centímetro dos cálices até eles ficarem brilhando como o sol, e depois os arrumava numa estante forrada de veludo vermelho, como joias numa vitrine de loja cara. Organizar os livros de missa era como cuidar de uma biblioteca sagrada. Eram livros antigos, com capas de couro gastas pelo tempo, páginas amareladas que faziam barulho quando a gente virava, escritos numa mistura de português arcaico e latim que soava como música quando ele lia em voz alta. Ele me ensinava o nome de cada livro, me explicava para que servia cada um, me mostrava as ilustrações coloridas que alguns tinham. Durante essas tarefas, eu ficava ouvindo ele ensaiar os sermões que ia pregar no domingo. Ele andava pela sacristia lendo em voz alta, gesticulando como se tivesse uma multidão na frente dele, mudando o tom da voz para dar ênfase nas partes mais importantes. Às vezes parava e me perguntava o que eu tinha achado, se tinha entendido a mensagem, se achava que as pessoas iam gostar do que ele ia falar. Ele me explicava o significado profundo de cada parte da missa. Me ensinava por que cada gesto tinha importância, porque cada palavra das orações tinha sido escolhida cuidadosamente ao longo dos séculos. A igreja é como um livro aberto, ele dizia. E eu vou te ensinar a ler cada página, cada linha, cada palavra dessa história sagrada. As palavras difíceis em latim que ele me ensinava me faziam sentir especial, como se eu tivesse acesso a uma linguagem secreta que conectava diretamente com Deus. Ave Maria, gratia plena. Ele repetia devagar para eu decorar a pronúncia certa. Dominus vobiscum. Ele me ensinava a responder. Et cum spiritu tu. Cada frase em latim que eu aprendia era como ganhar uma chave para um mundo misterioso e sagrado. Ele sempre reforçava que eu era muito inteligente para uma menina da roça, que tinha uma capacidade de compreensão que impressionava ele, que merecia aprender coisas que as outras crianças da cidade não tinham oportunidade nem capacidade de aprender. Você não é uma menina comum, ele repetia sempre. Deus te deu uma mente privilegiada que deve ser cultivada e desenvolvida. Os presentes que ele começou a me dar eram pequenos tesouros que eu guardava como relíquias sagradas. O primeiro foi um terço de madrepérola, que ele disse que tinha vindo de muito longe, de uma cidade santa onde os papas tinham rezado. As contas eram lisas e brilhantes como pérolas verdadeiras, e ele me ensinou orações especiais para rezar com aquele terço.
orações que só as pessoas muito próximas de Deus conheciam. Depois vieram as medalhinhas de santo que ele benzia especialmente para mim, fazendo orações secretas em latim antes de me entregar cada uma. Tinha uma medalha de Santa Teresa, outra de São Francisco, uma de Nossa Senhora das Graças, cada uma representando uma virtude que ele dizia que eu precisava desenvolver. Essa medalha de Santa Teresa é para sua pureza, ele explicava. Essa de São Francisco é para sua humildade. Essa de Nossa Senhora é para sua devoção. Os doces que ele trazia da cidade grande quando viajava para a reunião com o bispo eram como pequenos milagres de sabor que eu nunca tinha experimentado antes. Eram balas coloridas que mudavam de cor na boca, chocolates envolvidos em papel dourado, biscoitos em formato de estrela polvilhados com açúcar cristal. Cada doce que ele me dava vinha acompanhado de uma história sobre a cidade onde ele tinha comprado, sobre as pessoas importantes que ele tinha encontrado, sobre as decisões importantes da igreja que ele tinha ajudado a tomar. Eu guardava cada presente numa caixinha de madeira que minha mãe me deu, envolvidos em panos limpos como se fossem tesouros de família. À noite, antes de dormir, eu pegava cada objeto e rezava um Pai Nosso, agradecendo a Deus por ter colocado na minha vida um homem tão bom que cuidava de mim daquele jeito especial. Quando eu completei 10 anos, ele intensificou as conversas sobre vocação religiosa, falando cada vez mais sobre os planos que Deus tinha para mim, sobre o futuro especial que me esperava se eu continuasse no caminho da fé e da devoção. Deus está te chamando para uma missão muito especial, ele repetia, olhando nos meus olhos com aquela intensidade que me fazia sentir como se ele conseguisse ler meus pensamentos. Ele dizia que eu precisava me preparar para servir a igreja de um jeito completamente diferente das outras mulheres da cidade, que tinham uma vida comum de casamento, filhos e trabalho doméstico. Você foi escolhida para algo muito maior, ele explicava com aquela voz solene. Deus tem planos especiais que só as almas puras e dedicadas podem cumprir. As coisas especiais que só as escolhidas de Deus podiam aprender eram apresentadas como mistérios sagrados que iriam me aproximar ainda mais do divino. Ele prometia me ensinar segredos da fé que nem os adultos conheciam, orações poderosas que tinham sido passadas de santo para santo ao longo dos séculos, conhecimentos secretos sobre os anjos e sobre o reino dos céus, que só algumas pessoas especiais tinham o privilégio de receber. Eu acreditava em cada palavra que ele falava com uma fé absoluta e inocente, cheia de alegria pura ao pensar que tinha sido escolhida pessoalmente pelo próprio Deus para uma missão especial. Era como se toda a minha existência tivesse finalmente encontrado um propósito grandioso, como se todos os anos da minha infância humilde tivessem sido apenas uma preparação para esse momento sagrado da minha vida. Minha vida naquela época era simples, mas repleta de uma felicidade genuína que vinha da sensação de ter um lugar especial no mundo, de ser importante para Deus e para a comunidade. Eu acordava todo dia cedinho com um sorriso no rosto, ansiosa para começar as tarefas que me conectavam com o sagrado, para ter mais conversas especiais com o padre, para aprender mais sobre os mistérios da fé que ele ia me revelando aos poucos. Ajudar minha mãe com os afazeres de casa era feito com alegria, porque eu sabia que cada tarefa doméstica que eu fazia com boa vontade era uma forma de agradar a Deus e de me preparar para ser uma mulher virtuosa. Cuidar dos meus irmãos menores era como treinar para cuidar das almas que um dia eu ia ajudar na minha missão religiosa. Até brincar com as bonecas de milho que eu mesma fazia tinha se tornado uma atividade espiritual, porque eu imaginava que estava cuidando de anjinhos que Deus tinha colocado sob minha proteção. Era uma infância pobre em bens materiais, mas imensamente rica em amor familiar, em fé sincera e em esperança num futuro abençoado que parecia cada vez mais próximo de se realizar. Cada dia que passava me trazia mais confirmações de que eu era especial, de que tinha sido escolhida, de que minha vida ia ter um significado muito maior do que a vida comum das outras pessoas da minha idade.
Mas todo esse mundo de inocência e felicidade ia desabar completamente quando eu completasse 12 anos, quando aquele homem que eu venerava como santo ia finalmente mostrar sua verdadeira face diabólica. O que ia acontecer depois do meu aniversário seria o começo de um inferno na Terra que duraria 3 anos inteiros, deixando cicatrizes que iriam me acompanhar pelo resto da vida e plantando em mim uma sede de justiça que só seria saciada mais de 4 décadas depois. Mas espera lá, antes de ir direto para o final, tenho que começar essa história lá do começo da minha vida, senão vocês não vão entender como uma menina devota que sonhava em ser freira virou a mulher que conseguiu destruir o homem mais poderoso de Virgem da Lapa. Preciso contar como era a minha vida antes daquele monstro estragar tudo, porque só assim vocês vão perceber o tamanho da maldade que ele fez comigo. Nossa família era católica, que nem passarinho é voador, sabe? Minha mãe rezava o terço todos os dias de manhã e de noite. Meu pai benzia a comida antes de cada refeição, e nós crianças crescemos sabendo que Deus estava sempre olhando para a gente, cuidando de cada passo que a gente dava. A religião não era só uma parte da nossa vida, era a vida inteira. Era o que dava sentido a tudo o que acontecia com a gente. Desde os 8 anos eu era coroinha oficial da igreja. A única menina que o padre Sebastião tinha escolhido para ajudar ele durante as missas solenes. Eu carregava as velas, segurava o livro de reza para ele, tocava o sininho na hora da consagração e me sentia a criança mais importante do mundo inteiro quando vestia aquela roupinha branca e ficava ali do lado do altar, pertinho de Deus. Meu sonho de criança era um só: virar freira e dedicar minha vida inteira para servir a Deus e ajudar os pobres. Eu passava horas imaginando como seria vestir aquele hábito sagrado, como seria viver num convento rezando e cuidando dos doentes, como seria ter uma vida completamente dedicada à oração e à caridade. Era o sonho mais bonito que uma menina podia ter naquela época. Mas a vida de criança pobre no interior não era só sonho e reza, não. Eu tinha responsabilidade que menina de cidade nem imaginava. Todo dia cedinho eu acordava para ajudar minha mãe a fazer o café, para acordar meus irmãos menores, dar banho neles, pentear o cabelo, vestir a roupa limpa e levar eles para tomar bênção da mãe antes de sair para brincar ou ir na escola. De tardezinha, quando voltava da igreja ou da escolinha, eu ajudava minha mãe a fazer janta, a lavar a louça no quintal, a varrer a casa e a colocar os pequenos para dormir, cantando as cantigas de ninar que ela me ensinou. Era uma vida corrida, mas cheia de carinho, cheia de união, cheia daquele amor simples que só família pobre sabe dar. A primeira comunhão, quando fiz 10 anos, foi o dia mais especial da minha infância toda. Minha mãe tinha juntado dinheiro durante meses para comprar um tecido branquinho e costurar meu vestido com as próprias mãos, trabalhando de noite, à luz de lamparina, para deixar tudo perfeito. Quando cheguei na igreja naquele domingo de manhã, me sentindo que nem uma princesa, foi como se o céu tivesse descido na terra. Padre Sebastião, nessa época, já era o homem mais respeitado e admirado de Virgem da Lapa inteira. Ele tinha chegado na cidade quando eu ainda era bem pequena, um homem alto e forte na casa dos 40 anos, com uma voz poderosa que fazia todo mundo parar para escutar quando ele falava. Tinha uns olhos escuros que pareciam ver dentro da alma da gente e um jeito de falar que convencia qualquer pessoa de qualquer coisa. Todo mundo dizia que ele era um santo vivo, que tinha chegado ali para salvar nossa cidade do abandono e da miséria. E não era conversa fiada, não. Em poucos anos ele tinha conseguido dinheiro para construir uma igreja nova e bonita. Tinha trazido um médico para a cidade, tinha organizado uma escola melhor para os meninos e tinha feito um monte de melhorias que ninguém achava que ia ver por ali. As famílias todas veneravam ele como se fosse o próprio Jesus Cristo. As mulheres beijavam a mão dele toda vez que encontravam na rua. Os homens tiravam o chapéu de longe e baixavam a cabeça com respeito, e nós crianças corríamos para beijar a batina dele toda vez que ele saía da igreja depois da missa. Ele era mais que um padre, era o rei de Virgem da Lapa. Minha família não era diferente.
Meus pais falavam dele com uma adoração que chegava a dar medo, como se ele fosse um ser superior que tinha descido dos céus para cuidar de nós, pobres pecadores. Quando ele falava bem de mim, minha mãe chorava de emoção e meu pai ficava mais orgulhoso que galo no terreiro, contando para todo mundo que a filha dele era a preferida do padre. Desde pequena, ele me dava uma atenção especial que, na época, eu achava que era bênção de Deus. Toda vez que me via na rua, ele parava para conversar comigo, perguntava como eu estava, se estava rezando direitinho, se estava ajudando minha mãe em casa e se meus irmãos estavam se comportando bem. Parecia que ele se importava comigo de um jeito que nenhum outro adulto se importava. Ele sempre falava a mesma coisa. Deus tem planos especiais para você, minha filha. Você não é uma menina comum. Você foi escolhida para algo grande, algo que vai glorificar o nome do Senhor nessa terra. Essas palavras faziam meu coração bater mais forte, me enchiam de uma alegria e de um orgulho que eu nunca tinha sentido antes na vida. As chamadas para ajudar na sacristia foram ficando mais frequentes conforme eu ia crescendo. Ele dizia que eu tinha jeito para cuidar das coisas sagradas, que era cuidadosa e respeitosa com os objetos da igreja, e que podia me ensinar coisas que as outras crianças não tinham capacidade de aprender. Eu me sentia escolhida, abençoada, especial de um jeito que nem sei explicar. Os presentes começaram pequenos. 1/3 de madrepérola, que ele disse que tinha vindo de muito longe, umas medalhinhas de santo que ele benzia especialmente para mim, uns santinhos coloridos que ele trazia da capital quando ia em reunião com o bispo. Eu guardava tudo como se fosse tesouro, achando que cada presente era uma prova do carinho especial que Deus tinha por mim. Quando completei 12 anos, em abril de 1955, tudo mudou de uma hora para outra. Era um domingo de tarde, depois da missa das 2, e ele me chamou para ajudar a organizar os paramentos na sacristia, porque ia ter uma cerimônia especial na semana seguinte. Eu fui correndo, feliz da vida de poder ajudar em algo importante assim. A sacristia estava vazia e escura, com só uma janelinha pequena que deixava entrar um pouquinho de luz. Ele fechou a porta atrás de nós, coisa que nunca tinha feito antes, e disse que ia me ensinar um segredo muito especial, uma forma de oração que só as escolhidas de Deus podiam aprender. Eu escutei com atenção, ansiosa para receber mais uma bênção divina. Foi aí que ele pôs a mão no meu ombro, depois no meu rosto, depois começou a mexer em lugares que ninguém nunca tinha mexido. Eu gelei de susto e medo, sem entender o que estava acontecendo, tentando me afastar, mas ele me segurou firme e sussurrou no meu ouvido. Isso é como Deus mostra seu amor pelas escolhidas. É um segredo sagrado entre nós e o Senhor. Quando tentei falar alguma coisa, quando tentei dizer que estava com medo, que queria ir embora, ele apertou minha boca com a mão e falou bem baixinho, mas com uma voz que me deu um calafrio que subiu da barriga até o cabelo. Se você contar isso para alguém, sua família vai ser amaldiçoada. Deus vai castigar seus pais, seus irmãos, e você vai ser responsável pela desgraça de todo mundo que você ama. Saí dali tremendo que nem vara verde, com as pernas bambas e o coração batendo tão forte que achei que ia sair pela boca. Corri para casa sem olhar para trás, me tranquei no quintal e chorei escondida até minha mãe me chamar para jantar. Na mesa, não consegui comer nada, e quando ela perguntou se eu estava doente, eu só balancei a cabeça e disse que estava com dor de barriga. Naquela noite, deitada na esteira ao lado dos meus irmãos, fiquei pensando no que tinha acontecido. Será que aquilo era normal mesmo? Será que Deus realmente mostrava amor daquele jeito? Por que eu tinha sentido tanto medo se era uma coisa sagrada? As perguntas rodavam na minha cabeça sem parar, mas eu não tinha coragem de falar com ninguém por causa da ameaça terrível que ele tinha feito. No dia seguinte, juntei coragem para tentar contar para minha mãe. Cheguei perto dela quando ela estava sozinha no quintal lavando roupa e comecei a gaguejar, tentando explicar que o padre tinha feito uma coisa estranha comigo, que eu tinha ficado com medo, que não tinha entendido direito o que tinha acontecido. Mas antes que eu pudesse terminar de falar, ela me deu um safanão e gritou: "Não fala blasfêmia, menina! Padre é homem de Deus!"
Ela disse que eu estava inventando coisa na cabeça, que devia estar com febre ou com verme, que padre nunca faria nada de errado porque era representante de Deus na terra. Disse que se eu continuasse falando besteira daquelas, ia me dar uma surra que eu ia lembrar pro resto da vida, e que nunca mais queria ouvir uma palavra contra o padre na boca de filha dela. Me diz uma coisa, quando você era criança, seus pais acreditavam mais nos adultos da autoridade ou em você? Porque até hoje eu vejo mãe que não escuta o próprio filho quando ele reclama de alguém respeitável. Comenta aí o que você pensa sobre isso, porque essa foi a primeira vez que entendi que ninguém ia acreditar em mim contra um homem que todo mundo venerava como santo. Depois daquele dia, minha vida virou um inferno disfarçado de devoção, e o pior é que minha própria família, sem saber, me empurrava cada vez mais para dentro da toca do lobo. O que começou naquele domingo de abril virou uma rotina de terror que durou 3 anos da minha vida. 3 anos que pareceram 3 séculos de sofrimento, onde aquele demônio de batina me transformou na boneca quebrada dele, me usando quando queria e do jeito que queria, sempre com aquela desculpa nojenta de que era vontade de Deus e que eu era especial demais para entender. Toda semana ele arranjava uma desculpa diferente para me chamar na sacristia. Ora era para arrumar os paramentos, ora era para limpar os cálices, ora era para ensaiar cantos especiais para a missa de domingo. Minha família ficava orgulhosa demais com tanta atenção que o padre me dava, achando que eu estava sendo preparada para uma missão religiosa importante, sem imaginar que missão diabólica era aquela. Na sacristia, ele me tocava de um jeito que me dava nojo e desespero, sussurrando no meu ouvido palavras que até hoje me arrepiam quando lembro. Dizia que eu era a Maria Madalena dele, que Deus tinha me escolhido para ser a companhia especial dele na terra, que o amor divino era diferente do amor terreno e que eu devia agradecer por ter sido escolhida para receber aquela graça sagrada. Cada vez ficava pior. O que começou com toques se transformou em violência completa, e quando eu chorava ou tentava resistir, ele segurava minha cabeça com força e repetia a mesma ameaça. Se eu contasse para alguém, Deus ia castigar minha família com doenças terríveis, ia fazer meus irmãos morrerem um por um, ia mandar meu pai para o inferno e ia deixar minha mãe louca de desespero. Depois de alguns meses, a sacristia não foi mais suficiente para a maldade dele. Ele começou a me levar para a casa paroquial, aquela casa grande do lado da igreja onde ele morava sozinho. Dizia para minha mãe que eu ia ajudar a organizar a biblioteca religiosa dele, que ia aprender a ler textos sagrados em latim, que estava me preparando para talvez um dia ir estudar num convento na capital. Na casa dele era ainda pior porque ninguém podia nos ouvir, ninguém ia aparecer de surpresa. Ele me trancava num quarto nos fundos da casa e fazia comigo coisas que uma criança nem devia saber que existia. Depois, me obrigava a rezar com ele, pedindo perdão a Deus pelos pecados que eu tinha cometido, como se eu fosse culpada por tudo aquilo. Quando comecei a ficar mais velha, ele inventou as viagens para retiros espirituais. Dizia para minha família que ia me levar para conhecer outros conventos, outras igrejas importantes, que eu ia encontrar com freiras que podiam me orientar sobre minha vocação religiosa. Meus pais ficavam radiantes, achando que a filha deles ia virar uma santa de verdade. Essas viagens eram um inferno completo. Ele me levava para lugarejos perdidos onde ninguém me conhecia, ficava comigo em pensões baratas e fazia de mim o que bem entendia. Durante o dia, me obrigava a fingir que eu era sobrinha dele, me vestia com roupas de mocinha séria e me apresentava para as pessoas como uma jovem devota que ele estava orientando. De noite, eu virava o brinquedo quebrado dele de novo. O controle psicológico que ele exercia sobre mim era total. Ele sabia exatamente como mexer com minha fé, com meu medo, com meu amor pela minha família. Dizia que se eu me comportasse direitinho, Deus ia proteger meus pais e meus irmãos. Mas se eu desobedecesse ou contasse para alguém, todas as desgraças do mundo iam cair sobre as pessoas que eu amava. Eu tentei escapar várias vezes, mas todas as tentativas só pioraram minha situação. A primeira vez foi quando eu tinha uns 13 anos e resolvi me cortar com uma faca da cozinha,
pensando que se eu ficasse feia e cheia de cicatriz, ele ia perder o interesse em mim. Mas ele descobriu os cortes, ficou furioso e disse que aquilo era tentativa de suicídio, que era pecado mortal, que eu estava sendo influenciada pelo demônio. Tentei falar com a professora da escola, uma mulher que parecia mais nova e mais moderna que as outras pessoas da cidade. Pensei que talvez ela pudesse me ajudar, me aconselhar, talvez até falar com meus pais. Mas quando comecei a contar a história, ela ficou horrorizada e disse que eu não podia inventar calúnia contra um homem santo como o padre, que eu devia era pedir perdão a Deus por ter pensamentos impuros. Cheguei a planejar fugir para Teófilo Otoni, onde minha mãe tinha uma prima distante que talvez pudesse me esconder. Juntei umas moedas que achei perdidas pela casa, guardei um pouco de comida numa trouxinha e esperei uma madrugada que meu pai ia viajar para tentar escapar. Mas quando cheguei na estrada, o padre estava lá me esperando, como se soubesse exatamente o que eu ia fazer. A punição por essa tentativa de fuga foi terrível. Ele me trancou numa sala escura da casa paroquial por 2 dias inteiros, sem comida, só com água, dizendo que eu precisava jejuar e orar para expulsar o demônio da desobediência que tinha entrado em mim. Quando me soltou, eu estava tão fraca que mal conseguia andar. O pior de tudo era que ninguém ao meu redor percebia o que estava acontecendo. Minha família nunca questionava minhas ausências, nunca perguntava por que eu chegava em casa quieta e abatida depois de passar o dia ajudando na igreja. Eles achavam que eu estava crescendo na fé, ficando mais séria e dedicada à vida religiosa. Os vizinhos me viam chorando, escondida no quintal de casa, e achavam que era tristeza santa. Aquele tipo de melancolia que as pessoas muito religiosas sentem quando contemplam o sofrimento do mundo. Elogiavam minha espiritualidade. Diziam que eu era uma menina abençoada, que já sabia sofrer pelos pecados da humanidade como uma verdadeira santa. O médico da cidade, que se chamava Dr. Ananias, era compadre de batismo do padre e devoto fanático. Quando minha mãe se preocupava porque eu estava muito magra e tristonha, ele sempre dizia que era normal, que meninas na puberdade ficavam melancólicas mesmo, e que o fato de eu ser tão dedicada à igreja só mostrava que eu tinha uma alma pura e elevada. O delegado, seu Geraldo, era outro que venerava o padre como se fosse santo mesmo. Qualquer problema que acontecia na cidade, ele ia pedir conselho para o padre antes de tomar qualquer decisão. Se por acaso eu tivesse coragem de fazer uma denúncia contra o padre, com certeza o delegado ia achar que eu estava mentindo ou que tinha ficado louca. Aos poucos fui percebendo que estava sozinha no mundo, que não tinha uma única pessoa adulta que ia acreditar na minha palavra contra a palavra de um homem que toda a cidade considerava santo. Comecei a me resignar, a aceitar que aquele era meu destino, que talvez fosse mesmo vontade de Deus eu sofrer daquele jeito, como uma espécie de sacrifício sagrado. Mas quando completei 14 anos, aconteceu algo que mudou tudo. Minha barriga começou a crescer e eu percebi que estava esperando um filho daquele monstro. No começo pensei que fosse doença, porque ninguém nunca tinha me explicado direito como é que criança nascia, mas quando minha mãe viu meu estado, ela entendeu na hora o que estava acontecendo. Foi o escândalo da minha vida. Minha mãe chorou, gritou, me sacudiu perguntando quem tinha feito aquilo comigo, quem tinha me desonrado, como é que eu tinha deixado acontecer uma coisa daquelas. Quando falei que tinha sido o padre, ela me deu uma surra que quase me matou, gritando que eu era uma mentirosa, uma pecadora, uma filha do demônio. Meu pai ficou louco de raiva, não comigo, mas com a situação. Ele sabia que uma filha solteira grávida era uma desgraça total para a família, que ninguém ia mais respeitar nossa casa, que íamos virar a chacota da cidade inteira. Ele queria saber quem era o pai da criança para resolver as coisas na base da violência. Mas quando falei que era o padre, ele também não acreditou. Foi aí que o padre mostrou seu verdadeiro caráter de covarde. Quando soube que eu estava grávida, ele ficou desesperado, com mais medo que eu. Pela primeira vez desde que começou a me violentar, ele estava tremendo na minha frente, gaguejando, tentando pensar numa solução que salvasse a pele dele. Foi nessa hora que entendi uma coisa muito importante.
Se ele tem medo, é porque fez errado. Durante alguns dias ele ficou sumido, inventando desculpas para não aparecer em casa nem na igreja. Depois voltou com um plano diabólico que ia me destruir completamente, mas que ia preservar a reputação santa dele. Ele convenceu minha família que eu estava com possessão demoníaca, que o demônio tinha entrado em mim e estava fazendo eu inventar histórias sobre ele. Disse que minha gravidez era fruto de algum encontro que eu tinha tido com o capeta numa encruzilhada, que eu precisava ser internada num lugar sagrado onde os médicos e os padres pudessem me curar da loucura que tinha tomado conta de mim. Minha família, desesperada e sem saber o que fazer, acreditou em cada palavra que ele falou. Foi assim que eu acabei no Hospício São Vicente de Paulo, em Montes Claros, um lugar horrível onde eles tratavam pessoas doentes da cabeça com métodos que pareciam tortura medieval. Cheguei lá aos 14 anos, grávida de 7 meses, e fui tratada como uma louca perigosa que precisava ser curada da possessão diabólica. Os médicos de lá me davam eletrochoque para expulsar o demônio. Me entupiam de remédios fortíssimos que me deixavam zonza e confusa o tempo todo. Por causa dos choques e dos remédios, perdi meu bebê no 8º mês de gravidez, numa hemorragia terrível que quase me matou também. Eles nem me deixaram ver a criança. Disseram que tinha nascido morta por causa da maldição diabólica. Fiquei internada naquele inferno por 3 anos completos. Minha família vinha me visitar de vez em quando, sempre chorando, sempre rezando por minha cura, sempre acreditando que eu estava doente de verdade e que o padre tinha sido um santo por ter descoberto minha loucura a tempo de me salvar. Eles nunca duvidaram da versão dele, nem por um segundo. Durante esses 3 anos no hospício, algo dentro de mim mudou completamente. A menina inocente que sonhava em ser freira morreu de vez. E no lugar dela, nasceu uma mulher com sede de justiça, com uma raiva fria e calculista que ia me sustentar pelos próximos 40 anos da minha vida. Foi lá, entre louco e remédio forte, que jurei que um dia ia fazer aquele demônio pagar por tudo que tinha feito comigo. Olha, eu duvido que você tenha coragem de curtir esse vídeo. História pesada demais, né? Mas se você tá aqui até agora, prova que é corajoso igual eu tive que ser. Bora ver se você clica nesse botão de like ou se é só conversa, porque ainda tem muita coisa para contar, e a parte da vingança é que vai mostrar do que uma mulher determinada é capaz quando decide fazer justiça com as próprias mãos. Quando saí do hospício, aos 18 anos, em 1961, eu não era mais a mesma pessoa que tinha entrado lá 3 anos antes. A menina inocente que acreditava em tudo que os adultos falavam tinha morrido naqueles corredores frios. E no lugar dela tinha nascido uma mulher com um propósito muito claro na cabeça: provar que eu não era louca e que aquele demônio não era santo. Minha família ainda me olhava com desconfiança, como se eu pudesse surtar a qualquer momento e começar a falar besteira de novo. Minha mãe me tratava com cuidado, sempre vigiando para ver se eu não ia ter outra crise, e meu pai mal olhava na minha cara, com vergonha de ter uma filha que tinha passado por hospício. Na cidade, então, todo mundo me conhecia como a louca curada, a menina que tinha inventado história sobre o padre e que, graças a Deus, tinha sido tratada a tempo. Padre Sebastião continuava lá, mais respeitado que nunca, recebendo elogios de todo mundo por ter salvado uma alma do demônio. Toda vez que eu passava perto da igreja e via aquele monstro celebrando missa, fingindo ser santo, meu sangue fervia de raiva. Mas eu já tinha aprendido a não demonstrar o que sentia, a guardar tudo bem guardadinho dentro do peito. Foi aí que tomei a decisão que mudou minha vida inteira. Eu ia embora de Virgem da Lapa, ia para uma cidade grande onde ninguém me conhecesse, onde eu pudesse recomeçar do zero e, principalmente, onde eu pudesse me preparar para um dia voltar e destruir aquele homem. Juntei as poucas coisas que tinha, peguei umas moedas que consegui juntar e parti para Teófilo Otoni numa carona de caminhão. Cheguei em Teófilo Otoni sem conhecer ninguém, sem ter para onde ir, sem saber como ia sobreviver. Dormi na rodoviária nas primeiras noites, comendo só pão com margarina que comprava com as últimas moedas que tinha.
mas eu estava determinada a não voltar para casa derrotada, a não dar o gostinho para o padre de ver que eu tinha fracassado na vida. Consegui emprego numa fábrica de tecidos, trabalhando 12 horas por dia, operando uma máquina barulhenta que fazia meus ouvidos doerem. O salário era mixaria, mas era suficiente para alugar um quartinho numa pensão e comprar comida para não morrer de fome. Era uma vida dura, mas era minha vida, longe daquele inferno que tinha sido minha infância. Na fábrica conheci Sebastião Cardoso, um caminhoneiro que fazia frete entre Teófilo Otoni e Belo Horizonte. Era um homem simples, trabalhador, 10 anos mais velho que eu, que não fazia muitas perguntas sobre meu passado. Quando ele pediu minha mão em casamento, 2 anos depois que cheguei na cidade, eu aceitei na hora. Não era amor, era estratégia pura. Casar com Sebastião me deu 2 coisas fundamentais para o meu plano: respeitabilidade e cobertura. Como esposa de caminhoneiro, eu podia viajar com ele para cidades vizinhas sem levantar suspeita. Podia fazer perguntas sobre padres e igrejas, fingindo que era só curiosidade religiosa. E tinha uma vida normal que ninguém ia questionar. Uma das primeiras coisas que fiz depois de casar foi aprender a ler e escrever direito. Até então, eu só sabia o básico que tinha aprendido na escolinha de Virgem da Lapa, mas agora eu precisava de muito mais que isso. Aos 25 anos, comecei a frequentar as aulas noturnas para adultos analfabetos, estudando depois do trabalho na fábrica, até conseguir ler jornal e escrever carta. Com 27 anos, tive meu primeiro filho, o Antônio, e depois vieram mais 5, João, Maria, José, Ana e Pedro. Criar 6 filhos trabalhando na fábrica não era fácil, mas cada criança que nascia me dava mais força para continuar meu plano. Eu queria que eles crescessem num mundo onde homens como aquele padre não pudessem fazer o que fizeram comigo. Foi também nessa época que comecei a investigar discretamente outros casos. Nas viagens com meu marido, eu sempre arranjava um jeito de conversar com as mulheres nas cidades onde a gente parava. Perguntava sobre os padres locais, sobre histórias estranhas que pudessem ter acontecido, sobre meninas que tinham sumido ou ficado loucas de repente. Aos poucos, fui descobrindo que meu caso não era único. Em cada cidade que visitava, sempre tinha alguém que sabia de alguma história parecida com a minha, sempre contada em sussurros, sempre abafada pela família e pela igreja. Eram histórias de meninas que tinham engravidado e desaparecido, de famílias que tinham mudado de cidade da noite para o dia, de moças que tinham virado loucas sem explicação. Durante mais de 15 anos, toda moeda que conseguia guardar, eu colocava numa lata enterrada no quintal de casa. Sebastião achava que eu estava juntando dinheiro para comprar uma casa melhor, mas, na verdade, eu estava me preparando para o dia em que ia precisar contratar advogado, pagar investigador particular, talvez até viajar para longe para encontrar as outras vítimas. Aprendi também sobre leis, sobre direitos, sobre como funcionava a justiça e a imprensa. Comprava jornal sempre que podia e lia cada notícia sobre crimes, sobre processos, sobre como as pessoas conseguiam fazer denúncias que davam resultado. Guardava recortes de tudo que achava que podia me ajudar no futuro, criando uma espécie de arquivo pessoal. Comecei a mandar cartas para autoridades diferentes, para o bispo de Diamantina, para o delegado regional, para o promotor de justiça, até para o governador do estado. Contava minha história completa nessas cartas, mas sempre sem dar nomes específicos, sem mencionar cidades, sem fornecer detalhes que pudessem identificar as pessoas envolvidas. Escrevia páginas e páginas à mão, com letra caprichada que tinha aprendido nas aulas noturnas, contando cada detalhe do que tinha acontecido comigo desde os 12 anos. Perguntava sempre a mesma coisa no final. O que uma pessoa podia fazer quando tinha sido abusada por um padre anos atrás, quando não tinha mais provas físicas, quando as únicas testemunhas eram familiares que não tinham acreditado na época? Mandei carta para o bispo de Diamantina explicando que conhecia um caso de abuso sexual cometido por um padre da diocese, perguntando se havia algum procedimento interno da igreja para investigar essas situações. A resposta veio 3 meses depois.
Uma carta formal de 2 páginas falando sobre a santidade do sacerdócio, sobre a importância de não fazer acusações levianas contra homens de Deus e sugerindo que eu procurasse orientação espiritual para lidar com pensamentos impuros que pudessem estar perturbando minha mente. Para o delegado regional de Araçuaí, escrevi uma carta mais técnica, perguntando sobre prescrição de crimes sexuais, sobre como fazer denúncia de casos antigos, sobre que tipo de prova seria necessário para abrir uma investigação. A resposta foi ainda mais desanimadora. Um papel timbrado com 3 linhas, dizendo que casos sem provas materiais e com mais de 10 anos eram praticamente impossíveis de investigar, e que eu deveria procurar ajuda psicológica se tivesse lembranças perturbadoras do passado. O promotor de justiça de Teófilo Otoni nem se deu ao trabalho de responder direito. Mandou uma secretária escrever uma cartinha padrão informando que o Ministério Público não podia dar consultoria jurídica gratuita para casos hipotéticos e que, se eu tivesse alguma denúncia específica para fazer, deveria procurar um advogado particular e apresentar provas concretas. A carta mais desanimadora foi a que mandei para o próprio governador do estado, relatando todo o caso sem dar nomes e pedindo orientação sobre como proceder. Depois de 6 meses de espera, recebi uma resposta de 2 linhas datilografadas numa folha sem timbre, dizendo que minha carta tinha sido encaminhada ao setor competente e que eu receberia uma resposta em breve. Essa resposta nunca chegou. Cada carta que voltava sem solução, cada resposta padronizada que recebia, cada silêncio das autoridades me deixava mais convencida de que ia ter que resolver aquilo sozinha, que ninguém ia me ajudar a fazer justiça, que o sistema inteiro estava montado para proteger homens como aquele padre e ignorar mulheres como eu. Mas em vez de me desanimar, cada não que recebia só aumentava minha determinação. Foi quando completei 40 anos, em abril de 1983, que tomei a decisão definitiva de que era hora de partir pro ataque de verdade. Meus filhos já estavam todos grandes o suficiente para não precisarem mais de cuidado integral. O Antônio tinha 16 anos e já trabalhava numa oficina mecânica. A Maria tinha 14 e ajudava em casa. Os outros todos já iam na escola sozinhos e tinham responsabilidades que deixavam minha agenda mais livre. Minha situação financeira tinha melhorado bastante depois de tantos anos, juntando cada centavo que sobrava. Além do meu salário da fábrica, eu fazia costuras por encomenda nas horas vagas. Consertava roupa para os vizinhos, fazia vestidos de festa para as moças da região, costurava uniformes escolares. Cada real extra que entrava em casa ia direto para a lata enterrada no quintal, que já tinha virado um pequeno tesouro depois de 15 anos de economia. Sebastião, meu marido, nunca questionava muito minhas atividades porque confiava em mim e porque ele mesmo passava muito tempo na estrada, viajando com o caminhão. Era o parceiro perfeito para minha missão secreta porque me dava liberdade total sem fazer perguntas inconvenientes. Além disso, ele achava que minhas viagens religiosas eram sinal de que eu era uma mulher virtuosa e devota. Eu tinha juntado informação suficiente através das conversas casuais que mantinha há anos com mulheres de várias cidades da região. Sabia que o padre Sebastião continuava ativo, que continuava sendo transferido de tempos em tempos, que sempre havia rumores estranhos que acompanhavam essas mudanças. Era hora de transformar rumores em evidências, suspeitas em provas e histórias sussurradas em denúncias documentadas. Comecei a viajar sozinha para os fins de semana, sempre com desculpas bem elaboradas que não levantassem suspeita. Dizia para o Sebastião que ia visitar uma prima distante que estava doente em Governador Valadares, ou que ia fazer uma romaria para o Santuário de Bom Jesus do Matozinhos, ou que tinha sido convidada para ser madrinha de batizado numa cidade vizinha. Ele nunca duvidava, porque eu sempre voltava com presentinhos baratos e histórias detalhadas sobre as pessoas que tinha encontrado. Na verdade, eu estava seguindo metodicamente o rastro daquele demônio, cidade por cidade, paróquia por paróquia,
investigando cada lugar onde ele tinha atuado depois que saí de Virgem da Lapa. Foi um trabalho de detetive que levou quase 2 anos para completar, viajando de ônibus para cidades mais distantes, dormindo em pensões baratas, gastando o mínimo possível para não comprometer o orçamento de casa. Descobri que depois que saí de Virgem da Lapa em 1961, ele tinha sido transferido primeiro para Pedra Azul em 1963, onde ficou até 1968. Depois foi para Jequitinhonha, onde permaneceu de 1968 até 1973. A terceira transferência foi para Capelinha, de 1973 até 1978. E por último, desde 1978, ele estava em Minas Novas, onde ainda estava atuando quando comecei minha investigação. Cada uma dessas transferências tinha acontecido depois de problemas que ninguém falava claramente sobre o que eram, mas que sempre envolviam o mesmo padrão. Rumores sobre comportamento inadequado com meninas jovens, famílias que saíam da cidade sem explicação, meninas que ficavam doentes de repente e eram mandadas para longe, confissões sussurradas que nunca chegavam aos ouvidos das autoridades. Em Pedra Azul, conversei com Dona Antônia, uma comerciante que conhecia todas as fofocas da cidade. Ela me contou que durante os anos que o padre ficou lá, pelo menos 3 famílias tinham mudado de cidade depois de problemas com filhas adolescentes. Ninguém falava claramente o que tinha acontecido, ela confidenciou, mas sempre tinha essas histórias de meninas que ficavam grávidas sem explicação e eram mandadas para casa de parentes distantes. Em Jequitinhonha, encontrei seu Joaquim, um comerciante aposentado que tinha sido tesoureiro da igreja durante os anos que o padre atuou na cidade. Ele me contou que o padre tinha sido transferido depois que uma família importante tinha feito reclamações graves para o bispo, mas que tudo tinha sido abafado. Teve uma confusão danada, ele lembrou. Mas o pessoal da igreja mandou todo mundo ficar calado. Disse que era difamação contra um homem de Deus. Em Capelinha, a informação mais valiosa veio de Dona Luzia, uma parteira que tinha ajudado muitas moças da região ao longo dos anos. Ela me contou, em segredo absoluto, que durante o tempo que o padre ficou na cidade, ela tinha feito vários abortos clandestinos em meninas muito jovens que chegavam desesperadas, mas que nunca falavam quem era o pai. Sempre achei suspeito, ela sussurrou. Eram sempre meninas muito religiosas, muito ligadas à igreja. Em cada uma dessas cidades, consegui encontrar mulheres que tinham passado pelo mesmo calvário que eu. Algumas foram mais fáceis de abordar porque ainda carregavam as cicatrizes visíveis do que tinham vivido. Outras exigiram meses de conversa cuidadosa, de construção de confiança, de demonstração de que eu era alguém que realmente entendia a dor delas porque tinha passado pela mesma coisa. A Conceição de Pedra Azul foi a primeira que encontrei. Era uma mulher de 40 e poucos anos, casada com um fazendeiro da região, mas que carregava nos olhos uma tristeza profunda que eu reconheci imediatamente. Levei 3 visitas para ela confiar em mim o suficiente para contar sua história. Ela tinha sido estuprada pelo padre dos 12 aos 15 anos, exatamente como eu. Quando a família descobriu a gravidez, ela foi mandada para um convento em Belo Horizonte, onde perdeu o bebê e ficou 2 anos trabalhando como empregada das freiras. A Joana, de Jequitinhonha, foi mais difícil de encontrar porque tinha se mudado para a zona rural depois do que aconteceu com ela. Tive que fazer 4 viagens até conseguir localizá-la numa fazenda distante. Quando finalmente consegui conversar com ela, descobri uma história ainda mais trágica que a minha. Ela tinha engravidado do padre aos 14 anos e quando a família descobriu, ela tentou se matar tomando veneno de rato. Sobreviveu, mas perdeu o bebê e ficou com problemas de saúde para o resto da vida. A Rosa, de Capelinha, tinha simplesmente desaparecido quando fez 16 anos. Ninguém sabia para onde tinha ido, se estava viva ou morta. Consegui encontrá-la através de uma rede de mulheres que trabalhavam como domésticas em Belo Horizonte. Ela tinha fugido de casa grávida do padre e tinha vivido na rua por meses até conseguir trabalho numa casa de família. Nunca mais tinha voltado para casa.
Nunca mais tinha falado com a família, vivia com outro nome para ninguém descobrir de onde ela vinha. Cada história que ouvia era como olhar num espelho quebrado da minha própria vida. As mulheres todas tinham idades parecidas, vinham de famílias pobres e religiosas, tinham sido escolhidas pelo padre como especiais, tinham sofrido os mesmos tipos de abuso, tinham sido silenciadas pelas mesmas ameaças, tinham sido abandonadas pelas próprias famílias quando a verdade veio à tona. No total, encontrei 12 mulheres que tinham sido vítimas daquele monstro ao longo dos 20 anos que ele atuou nas diferentes cidades. Cada uma tinha uma variação da mesma história terrível, cada uma carregava cicatrizes parecidas, cada uma tinha desenvolvido mecanismos de sobrevivência semelhantes para lidar com o trauma. Comecei a documentar tudo com um cuidado obsessivo que raiava na mania. Comprei um caderno grosso de capa dura e transformei ele no arquivo mais completo dos crimes daquele padre que já tinha existido. Anotei cada detalhe que cada mulher me contava. Não só o que tinha acontecido, mas quando, onde, como, quem mais sabia, que ameaças tinham sido feitas, que desculpas a igreja tinha dado para as transferências. Criei um sistema de organização que permitia cruzar informações entre os diferentes casos. Fiz uma página para cada vítima com todos os dados pessoais, uma linha do tempo individual dos abusos, uma lista das pessoas que sabiam ou desconfiavam e um resumo das consequências que cada uma tinha sofrido. Depois organizei tudo cronologicamente, criando uma linha do tempo geral que mostrava como os crimes tinham se repetido ao longo de mais de 20 anos. Documentei também os métodos que ele usava, que eram sempre os mesmos: escolher meninas de famílias pobres e muito religiosas, ganhar a confiança dos pais através de elogios sobre a vocação especial da filha, isolar a menina através de tarefas sagradas na igreja, usar manipulação religiosa para justificar os abusos e ameaçar com castigos divinos para garantir o silêncio. Anotei todas as ameaças que ele fazia, que seguiam sempre o mesmo padrão. Se a menina contasse, Deus ia castigar a família inteira com doenças, mortes, desgraças financeiras. Se alguém questionasse a palavra dele, estava questionando a própria palavra de Deus. Se alguém fizesse denúncia, a menina seria vista como mentirosa e pecadora pelo resto da vida. Fiz também uma lista detalhada de todas as pessoas que sabiam ou desconfiavam dos abusos, mas que tinham escolhido se calar. Bispos que recebiam reclamações e faziam apenas transferências silenciosas. Médicos que atendiam as meninas grávidas e não faziam perguntas. Delegados que ouviam rumores, mas não investigavam. Famílias que preferiam acreditar que as filhas estavam possuídas a aceitar que tinham sido enganadas. A paciência foi minha maior arma durante todo esse processo que durou 15 anos. Eu sabia que não adiantava ter pressa, que um movimento em falso poderia arruinar tudo, que precisava esperar o momento exato em que todas as condições fossem favoráveis para atacar. Era como planejar uma guerra onde eu era o exército de uma pessoa só contra um inimigo que tinha o poder de toda uma instituição milenar. Enquanto juntava evidências, fui acompanhando de longe a carreira dele através de informações que recebia das mulheres que já tinham confiado em mim. Soube quando ele completou 50 anos, depois 60, depois 70. Acompanhei quando começou a ter problemas de saúde, quando perdeu parte da autoridade que exercia nas comunidades, quando os jovens padres começaram a questionar alguns de seus métodos. Também fiquei de olho nos escândalos que começaram a aparecer na Igreja Católica no final dos anos 90, quando casos de abuso sexual de padres começaram a ser denunciados publicamente em outros países. Li cada reportagem que saía nos jornais, estudei como outras vítimas tinham conseguido fazer justiça. Aprendi sobre os novos procedimentos que a Igreja estava criando para lidar com essas denúncias. Por 15 anos, de 1983 a 1998, juntei evidências meticulosamente, construí uma rede sólida de apoio entre as ex-vítimas que tinham confiado em mim e me preparei psicologicamente para o confronto final que eu sabia que ia chegar.
Algumas das mulheres que encontrei não quiseram participar da denúncia pública porque tinham medo do escândalo na família, do julgamento da comunidade, das consequências para seus filhos. Mas outras toparam lutar comigo até o fim, unidas pela certeza de que era nossa obrigação impedir que aquele monstro continuasse fazendo novas vítimas. No final, éramos 12 mulheres de idades e cidades diferentes, mas unidas por uma dor comum que ninguém mais podia entender, e por uma sede de justiça que tinha crescido dentro de cada uma de nós durante décadas de silêncio forçado. 12 mulheres que tinham sobrevivido ao pior que um homem podia fazer e que agora estavam prontas para mostrar para o mundo inteiro que tipo de monstro elas tinham enfrentado. O timing perfeito finalmente chegou em 1998, quando os escândalos sexuais na Igreja Católica começaram a aparecer nos jornais do mundo inteiro, quando a opinião pública estava mais preparada para acreditar em denúncias contra padres, e quando a própria Igreja estava sob pressão para investigar casos do passado que tinham sido abafados durante décadas. Percebi que era a hora ideal porque a opinião pública estava mais aberta para acreditar em denúncias contra padres, e os próprios bispos estavam sob pressão para investigar casos suspeitos. Foi aí que peguei todo o dinheiro que tinha juntado durante décadas, contratei um advogado especialista em direitos humanos em Belo Horizonte e organizei a denúncia coletiva mais devastadora que aquele monstro podia imaginar. 12 mulheres, 6 cidades diferentes, 20 anos de crimes documentados e uma sede de justiça que ia fazer aquele demônio pagar cada centavo da dor que tinha causado. Entregamos o dossiê completo para o jornal Estado de Minas numa terça-feira de manhã. Na quinta-feira seguinte, a história saiu na primeira página com fotos, depoimentos e uma investigação jornalística que detalhou cada crime. No domingo, quando o padre Sebastião subiu no altar para celebrar a missa em Minas Novas, ele foi confrontado publicamente por uma multidão de fiéis revoltados que tinham lido a reportagem. Agora me responde uma coisa. Você acha que eu fiz errado de ter esperado tanto tempo? Tem gente que fala que deveria ter denunciado logo. Mas quem ia acreditar numa menina pobre contra um padre respeitado nos anos 50? O que você teria feito no meu lugar, sabendo que a justiça só funciona quando a gente tem força suficiente para fazer ela funcionar? O que aconteceu depois daquele domingo foi a vitória mais doce e mais amarga da minha vida inteira. A reportagem do Estado de Minas saiu numa quinta-feira de manhã com uma manchete que deixou todo mundo boquiaberto. Padre de Minas Novas acusado de estuprar 12 meninas ao longo de 20 anos. A matéria ocupava 3 páginas inteiras do jornal, com foto do maldito na primeira página e todos os nossos depoimentos detalhados página por página, cada crime documentado, cada cidade onde ele tinha atuado, cada família que tinha sido enganada. O jornalista que fez a investigação, um rapaz sério chamado Carlos Eduardo, tinha checado cada informação que demos, tinha ido atrás de documentos oficiais, tinha confirmado as transferências suspeitas do padre e até tinha conseguido conversar com algumas pessoas que sabiam de coisas, mas nunca tinham tido coragem de falar. Foi um trabalho de investigação profissional que deu credibilidade total às nossas denúncias. Em menos de 48 horas, a Igreja Católica de Minas Gerais emitiu um comunicado oficial expulsando o padre Sebastião Ribeiro de todas as suas funções religiosas e prometendo colaborar totalmente com as investigações criminais. O bispo de Diamantina, que durante décadas tinha fechado os olhos para os problemas do padre, agora corria atrás do prejuízo tentando salvar a reputação da diocese. O Ministério Público abriu processo criminal contra ele na mesma semana, baseado em todas as provas que tínhamos juntado. Finalmente, depois de quase 50 anos, aquele monstro ia responder na justiça pelos crimes que tinha cometido. Ver o nome dele nos jornais como criminoso e não como santo foi uma das maiores satisfações da minha vida inteira. No domingo seguinte, quando ele tentou celebrar a última missa da vida dele na igreja de Minas Novas, foi confrontado por uma multidão de fiéis revoltados que tinham lido a reportagem,
Teve gente que gritou assassino de criança na cara dele, teve mulher que jogou pedra na porta da igreja, teve homem que ameaçou linchar ele ali mesmo se não saísse da cidade. Foi a humilhação pública total que ele merecia. O homem que durante décadas tinha sido venerado como santo, agora era expulso da própria igreja por uma multidão furiosa que finalmente tinha aberto os olhos para a verdade. Ele saiu correndo pelos fundos da igreja, se escondeu na casa paroquial e no dia seguinte foi preso pela Polícia Civil, que chegou com mandado de prisão. Na cadeia de Montes Claros, o mesmo lugar onde eu tinha sido internada no hospício aos 14 anos, ele ficou apenas 3 semanas. Os outros presos não perdoaram um homem que tinha abusado de crianças. Ele apanhou todo dia, foi humilhado, ameaçado e isolado numa cela individual para própria proteção. Mas nem isso salvou a pele dele. Numa madrugada de terça-feira, ele foi encontrado morto na cela, enforcado com o próprio lençol. Deixou uma carta-confissão de 5 páginas onde admitia todos os crimes que tinha cometido ao longo da carreira. Na carta, ele citava meu nome nominalmente. Pedia perdão pelo que tinha feito comigo e dizia que não aguentava mais carregar o peso da culpa. Quando recebi a notícia da morte dele, senti um alívio imenso, como se um peso de 50 quilos tivesse saído das minhas costas. Mas junto com o alívio veio também um vazio estranho, porque durante mais de 40 anos da minha vida, eu tinha vivido em função daquela vingança, e agora que ela tinha se concretizado, eu não sabia bem o que fazer com o resto dos meus dias. A carta-confissão que ele deixou mudou tudo na minha vida e na vida da minha família. Finalmente, minha mãe, que já tinha 80 e poucos anos, reconheceu que eu tinha falado a verdade desde o começo. Ela chorou dias seguidos, pedindo perdão por não ter acreditado em mim, por ter me deixado sozinha quando eu mais precisava de proteção. Meu pai, que morreu 2 anos depois desse episódio todo, me pediu perdão também. Disse que nunca ia conseguir se perdoar por ter mandado a própria filha para o hospício, por ter acreditado nas palavras de um estranho em vez de acreditar em mim. Foram reconciliações dolorosas, mas necessárias para a gente conseguir viver em paz nos últimos anos da vida deles. Voltei para a Virgem da Lapa pela primeira vez em 40 anos para visitar minha família depois que a verdade veio à tona. Foi um retorno triunfal que eu nunca tinha imaginado que ia viver. As pessoas que tinham me chamado de louca agora me pediam desculpas, me tratavam como heroína, como a mulher corajosa que tinha desmascarado um demônio que eles tinham venerado por décadas. As outras 11 mulheres que tinham participado da denúncia comigo também encontraram a paz que estavam procurando há tanto tempo. Algumas conseguiram se reconciliar com as famílias que não tinham acreditado nelas. Outras simplesmente sentiram o alívio de ver que a verdade tinha finalmente vencido a mentira. Todas nós nos tornamos amigas para a vida toda, unidas por uma luta que tinha dado resultado. Depois de toda essa confusão, voltei para minha vida normal em Teófilo Otoni. Continuei trabalhando na fábrica até os 65 anos, quando me aposentei. Criei meus 6 filhos com todo o carinho que não tive na minha infância. Protegi eles de qualquer tipo de abuso. Ensinei principalmente minhas filhas a nunca se calarem quando alguém fizesse alguma coisa errada com elas. Meu marido Sebastião morreu em 2010 de câncer no pulmão depois de fumar a vida inteira. Foi um casamento de companheirismo, não de grande paixão, mas ele foi um homem bom que me deu estabilidade e me ajudou, mesmo sem saber, a executar meu plano de vingança. Hoje sou viúva, avó de 15 netos e bisavó de 3 bisnetos. Virei uma espécie de referência para mulheres que sofreram abuso na região. Muitas vezes recebo visitas de mães desesperadas, de moças que passaram por situações parecidas com a minha, de famílias que não sabem como lidar com denúncias de abuso. Sempre dou o mesmo conselho: acreditem nas crianças e lutem por justiça, não importa quanto tempo leve. Uma coisa que mudou definitivamente na minha vida foi minha relação com a religião. Nunca mais pisei numa igreja católica depois que descobri a verdade sobre aquele padre maldito. Mas não perdi a fé em Deus, não.
aprendi que Deus e igreja são coisas diferentes, que a gente pode ter fé sem precisar de intermediários que às vezes são lobos disfarçados de pastores. Hoje, aos 82 anos, olhando para trás, não me arrependo de nada que fiz. Não me arrependo de ter esperado tanto tempo para agir, porque se tivesse tentado fazer justiça quando era nova, certamente não teria conseguido. Naquela época, a palavra de uma menina pobre não valia nada contra a palavra de um padre respeitado. Justiça tardia é melhor que injustiça eterna. Essa é uma das lições mais importantes que aprendi na vida. Às vezes, a gente tem que ter paciência, tem que se preparar, tem que esperar o momento certo para fazer o que precisa ser feito. A vingança servida fria é muito mais eficiente que a raiva impulsiva que não leva a lugar nenhum. Outra coisa que aprendi é que a gente pode quebrar, mas também pode colar. Pode levar tempo, pode ficar cicatriz, pode doer para sempre, mas é possível reconstruir a vida depois de qualquer tragédia. O importante é nunca desistir de lutar, nunca aceitar que a injustiça é o destino da gente, nunca acreditar que os poderosos são intocáveis. Tenho algumas mensagens importantes para deixar, principalmente para as mulheres que estão me ouvindo. Primeiro, sempre acreditem nas crianças quando elas falam sobre abuso. Criança não inventa esse tipo de coisa, e quando uma criança tem coragem de contar algo assim, é porque realmente aconteceu. Não sejam como minha mãe foi comigo. Segundo, nunca é tarde para buscar justiça. Não importa se o crime aconteceu há 10, 20, 50 anos. Se vocês têm provas, se têm testemunhas, se têm coragem para lutar, vão atrás dos direitos de vocês. A lei pode ter mudado, a sociedade pode estar mais aberta, e vocês podem conseguir a justiça que merecem. Terceiro, a força vem da união entre mulheres. Foi unindo as 12 vítimas daquele padre que conseguimos derrubar ele. Sozinha, cada uma de nós era fraca demais para enfrentar um homem poderoso. Juntas, éramos invencíveis. Sempre que puderem, apoiem outras mulheres que estão passando por dificuldades parecidas com as suas. Quarto, nunca confundam autoridade com bondade. Só porque alguém tem poder, tem título, tem posição importante, não significa que é uma pessoa boa. Os piores predadores são justamente aqueles que usam posições de confiança para fazer o mal. Desconfiem sempre, questionem sempre, protejam sempre as crianças da família. Por último, quero dizer que contar essa história para vocês foi libertador para mim. Durante décadas carreguei esse peso sozinha, dividindo só com as outras vítimas que encontrei pelo caminho. Agora, sabendo que minha história pode ajudar outras mulheres a não passarem pelo que passei, sinto que todo o sofrimento teve um propósito maior. Eu sou Edilaine Soares Batista, tenho 82 anos, e essa é a história da minha vida. Uma vida que começou quebrada, mas que eu consegui colar com as próprias mãos. Uma vida que foi marcada pela dor, mas também pela vitória da justiça sobre a maldade. Se você quer ouvir mais histórias de mulheres guerreiras como eu, se inscreve aí no canal Vovós do Brasil. Porque toda mulher que sobreviveu tem uma história que pode salvar outra. E não esqueçam de clicar nesses quadradinhos que estão passando na tela agora. Ali tem mais histórias de mulheres corajosas que enfrentaram o mundo com a força que só nós sabemos ter. Histórias que ninguém conta nos livros, mas que precisam ser ouvidas por quem tem coragem de escutar a verdade nua e crua sobre o que significa ser mulher neste país.